redes sociais, a gente fala muito sobre o impacto da nossa imagem quando a gente vai comunicar. E a gente esquece disso muitas vezes quando a gente vai fazer uma comunicação 1 a 1, porque a gente não está num vídeo. Meu nome é Mônica Real, eu sou instrutora da Dale Carnegie, especialmente de programas na área de comunicação. E a gente vai falar um pouquinho sobre o ruído na comunicação e como a nossa incongruência pode impactar naquilo que as pessoas entendem ou não entendem do que a gente está tentando comunicar. Então, uma das coisas que a gente vê muito no dia a dia, quando a gente treina os participantes em sala, é a preocupação com como que a pessoa vai ser percebida pelo outro. Ah, será que vão achar que eu domino meu conteúdo? Será que as pessoas vão entender aquilo que eu estou falando? Vão dar importância para isso? E a primeira coisa que a gente precisa fazer para que a gente tenha realmente clareza no nosso conteúdo e para que as pessoas consigam entender aquilo que a gente fala, é você falar de coisas que você adquiriu o direito de falar. Como assim? Você vive o que você está propondo para as pessoas? Ou você estudou o suficiente isso para dominar esse conteúdo? Se sim, você não tem que se preocupar com como o outro vai estar interpretando o teu conteúdo. Muito provavelmente ele não está ali para te avaliar, ele está ali buscando conhecimento. Então é muito mais a nossa cabeça, né? Trabalhando contra a gente, querendo nos colocar nisso assim, estou sendo julgada pelo outro. Pequenos cuidados que a gente tem que tomar também quando a gente está nessa comunicação 1 a 1. Muitas vezes eu estou falando uma coisa, mas os meus gestos estão demonstrando outra. Então, eu digo que eu estou aberto para novas ideias, mas eu converso o tempo inteiro de braço cruzado. Eu digo que eu estou feliz com uma ideia e eu estou com um semblante fechado. Isso transmite uma mensagem incongruente e quem está do outro lado, seja no vídeo ou seja presencial, não consegue saber, bom, qual das duas mensagens é verdadeira. E na dúvida, pessoal, o que acontece? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. As pessoas então captam, ficam com a impressão daquilo que você mostrou ao invés daquilo que você falou. E aí acontece aquele ruído que gera, né, as falhas de comunicação. Ah, mas eu falei isso e não foi interpretado assim. Ou as pessoas ficam aí sim pensando no o que mais tem por trás, né, que você não está conseguindo transmitir a mensagem verdadeira do teu conteúdo. Então é algo bem importante, a gente planeja tanto o que vai falar e a gente precisa pensar um pouco também no como a gente vai falar. Será que a gente está sendo realmente congruente com aquilo que a gente está dizendo? É algo bem interessante para a gente analisar. E tem uma outra coisa também, porque nós tendemos a achar que a nossa comunicação começa quando você liga o vídeo, por exemplo, ou quando você está já na sala de reuniões e você vai começar, por exemplo, a coordenar uma reunião. Só que isso não é verdade. A nossa comunicação já começou quando você entrou em contato com a pessoa, por exemplo, que vai te filmar, ou quando você começou a organizar o ambiente para fazer a filmagem. Porque é ali que você vai criar já a condição, né, para que as coisas aconteçam da forma adequada. O mesmo vale para uma reunião. Se você chegou na reunião e não cumprimentou as pessoas, você chegou focado naquilo que você tem para falar, você não cumprimentou ninguém, você não interagiu com as pessoas, é muito provável que você vai ter dificuldade de conectar com essas pessoas depois quando você estiver falando. Você não deu esse espaço. E isso também tem a ver com congruência e tem a ver com ter um interesse verdadeiro em comunicar a tua mensagem para o outro. Não é sobre o que a gente pensa sobre nós mesmos e sobre aquilo que a gente tem para comunicar. É sobre como a gente pode fazer a outra pessoa se sentir a partir do nosso conteúdo. E aí eu fiquei pensando aqui agora, como você se sente ouvindo isso que a gente acabou de falar? Né? Qual que é a tua sensação em relação à tua comunicação? Quais são os pequenos pecadinhos que você está cometendo hoje? São nos gestos, são nas tuas expressões faciais, são nos comportamentos? O que está impactando e gerando ruído na tua comunicação? Se você não consegue identificar isso sozinho, e é bem difícil a gente fazer isso, tem algumas dicas. Você pode se gravar falando e você mesmo se observar. O que aqui me causa algum desconforto? Né? O que me gera dúvida? E aí você pode trabalhar para melhorar. Ou você pode buscar um auxílio de um profissional que te ajude a olhar
Porque é bem comum a gente olhar para o que nos falta e não olhar para os pontos positivos. E a gente precisa fazer um balanço disso para ter um bom resultado. Então, 2 dicas bem boas aqui. Se grava e te assiste, faz, né, uma análise e procura um profissional qualificado que possa te apoiar para que você possa ter mais recursos para melhorar a tua comunicação. Eu venho fazendo isso de apoiar profissionais a melhorarem a sua comunicação nos últimos 5 anos e é sensacional o resultado que a gente pode ter quando uma pessoa realmente percebe os pontos fortes dela e consegue fazer os pequenos ajustes de coisa que às vezes ela nem percebeu, né? Mas que estavam atrapalhando ela de se comunicar, tá? Então fica a dica para você, e se você quer mais dicas sobre comunicação, se você quer saber mais sobre esse assunto, isso é importante para você, te inscreve aqui no canal, segue aquilo que a gente está publicando aqui, pode mandar até o teu pedido de conteúdo, comenta como é que está sendo para você, vai ser o maior prazer a gente poder ir enriquecendo essa discussão e te ajudando aí a resolver os teus ruídos de comunicação.